Estamos de volta aqui para a nossa segunda parte de nossa aula de hoje de arquitetura. Vinha eu falando para vocês sobre as arquiteturas RISC e CISC. De entrada, falar um pouco sobre a arquitetura do tipo CISC. A arquitetura do tipo CISC, ela é algo complexo. Ou seja, as instruções que chegam até o processador, elas são vistas mais complexas. Os programas, eles deverão ser menores, a sua escrita deve ser menor. Por este motivo, existem até certas linguagens que são específicas para a arquitetura do tipo CISC. Mas, se a gente for tentar esclarecer, tentar simplificar o conceito da CISC, é justamente as instruções que chegam até o processador, elas vêm de um modo mais conciso, mais simples, mas sem divisões. E assim, não precisa ficar se utilizando de memórias, registradores, pois todo o problema, toda a instrução, toda a regra que chega de uma só vez para nós através daquele algoritmo, vem de uma só vez para ser utilizada ali no processador. Ou seja, todo o problema deverá ser resolvido de uma só vez. É até uma motivação que a gente vê que normalmente, principalmente nos primeiros computadores que utilizavam a arquitetura CISC, esses tais computadores, eles tinham em si essa questão de a instrução que chegasse a ele, o programa que estava sendo utilizado, era normalmente um só, e não vários programas ao mesmo tempo. Era para resolver um só problema. Bora voltar aqui para a nossa apresentação para a gente ver um pouco mais sobre isso. Então, vinha eu falando sobre a questão das regras, os objetivos principais aqui que a gente vê dentro da arquitetura CISC. Ela tinha como seus objetivos melhorar a eficiência pela geração de programas menores, ou seja, o programador ele tinha que gerar ali programas, códigos menores e logo com isso serem mais rápidos. Programas menores ocupam menos memória, então eu poderia ter em uma máquina uma melhor utilização da memória já existente, seja memória RAM ou qualquer outra. São mais rápidos porque precisam buscar menos instruções na memória, além de ocuparem menos páginas, evitando assim page faults. E do que é essa página? Até agora ninguém falou para mim nesse curso o que são essas tais páginas. Todo e qualquer instrução que a gente guarda dentro da memória, na memória RAM, seja a criação de uma variável, seja o nosso código, ele fica armazenado em modos como se fossem paginados, como se fossem páginas de um livro dentro da memória. Então, se a minha memória do meu computador, digamos, eu tenho 256 ali de memória, megabits de memória dentro de memória RAM no meu computador, então eu poderia igualar isso a 256 ali páginas, onde cada uma dessas páginas eu teria ali armazenado alguns itens. Então é mais ou menos isso, próximo a isso. Só que a questão ainda, o conceito real de página, de paginação, dentro dos nossos sistemas, a gente ainda vai ver um pouco mais aqui nessa disciplina. Melhorar a eficiência pela geração de programas menores, né? Logo, então esses tais programas menores, eles ocupam menos espaços e por isso ele atinge seus objetivos de implementação e sequências complexas através de um microcódigo, ou seja, se os programas são menores, esse código menor ele deverá ser chamado através de operações de microcódigo. E o que é esse tal desse microcódigo? Seria somente a redução das instruções? Seria só um novo modo de escrita? A gente tem que falar um pouco sobre esse tal microcódigo. O microcódigo, conjunto de instruções elementares em um modelo do tipo CISC, reside em memória separada, a memória ROM, e serve como uma camada de tradução entre as instruções de máquina e o circuito. Vocês lembram que agora há pouco eu disse o seguinte, que por muitas vezes você faz um comando, como lá na linguagem C, você chama o comando print, e isso está dentro de uma biblioteca, já o comando completo, e aqui na geração do processador, muitas vezes esta tal biblioteca, este comando completo já está no hardware, pois é justamente essa é a estratégia do microcódigo. O microcódigo seriam já essas instruções prontas, dentro ali da memória do computador, utilizando uma memória já escrita e não editável, ou seja, o uso da memória ROM, estando ali na minha máquina,
esse tal microcódigo, essas instruções já estariam ali armazenadas, e quando você faz uma chamativa através da linguagem de alto nível, você chama um comando completo, algo como eu quero que seja mostrado em tela tal coisa, este comando, o modo como ele funciona já vai estar dentro da ROM, já vai estar lá na própria máquina, e assim ele vai agir, vai funcionar de uma forma mais rápida. É como se o programa já estivesse traduzido para a linguagem de máquina, ele estivesse bem mais próximo da linguagem da máquina. O microcódigo pode ser visto como um conjunto de instruções elementares em um modelo do tipo CISC. Como dito, ele reside ali na memória ROM, serve como uma camada de tradução entre as instruções de máquina e o circuito, ou seja, ele funciona justamente como essa camada de tradução, porque os comandos já estão ali dentro da placa, já estão dentro desse chip, dentro da memória ROM. Ele permite a criação de instruções sem implementação direta no circuito, ou seja, eu posso gerar as instruções, mas eu não preciso estar ali escrevendo as instruções na linguagem de máquina, como antigamente. Isso aqui, vamos pensar que a CISC aqui, isso é o início da implementação da arquitetura CISC. E até esse momento, a implementação, se eu quisesse uma máquina mais rápida, utilizando melhor o processamento e a memória, eu tinha que escrever isso em linguagem de máquina. Só que, com a CISC utilizando o microcódigo, a linguagem de máquina, ou seja, esse código já estava ali na máquina, só esperando um comando. É como se, através de um simples comando, como o caso do print lá na linguagem C, você tivesse uma instrução completa ali para ser utilizada. Seu microcódigo é que possui tal implementação. Uma única instrução no microcódigo é chamada de microinstrução. Então eu tenho ali, é como se fosse um livro, um dicionário, já guardado dentro da máquina, ali em um chip na memória ROM, esperando a cada comando que você fizer, chamou o print, chamou o scan, ele já vai ter algo lá, como aquele comando irá funcionar, como ele deverá ser feito. É algo como, trazendo mais para a questão do processador, seria algo como você mandar a execução da impressão em algo real ali, utilização de uma impressora, e essa instrução tivesse que ser passada antigamente através de linha de código na linguagem de máquina, na assembler. Só que dessa vez, quando você só manda um print, imprima, todo o código de como a impressão vai ser feita, a ligação com a impressora, tudo isso já vai estar ali dentro da ROM, através do microcódigo, e ali vão ser as nossas microinstruções já prontas. Passos de um programa em CISC. Nós temos aqui os passos dele, como acontece um programa, como é a execução dele. O código-fonte é traduzido, então, ou seja, você escreveu ali o seu algoritmo, você criou o código-fonte, é o nosso algoritmo. Ele, então, é traduzido em instruções de máquina. Acontece justamente a compilação através do assembly, ou seja, passa-se tudo que você escreveu para a linguagem mais próxima de máquina. Até aí, tudo normal, do modo como a gente já viu, até que acontece hoje em dia. Em tempo de execução, essas instruções são convertidas em microinstruções através do que já temos lá dentro da memória ROM, naquele tal livro que eu falei, ou seja, os comandos, as microinstruções já estão ali. Então ele acaba sendo convertido, os comandos da memória, os comandos do algoritmo no código-fonte que você escreveu, é passado através dessa tradução por esses códigos, por essas microinstruções, e essas microinstruções, por sua vez, interagem assim diretamente com o circuito. Então, a gente faz desde o início ali, você tem ali o seu código-fonte, você vai lá, tem lá seu código-fonte, o seu código-fonte sai passando pelas instruções de máquina, ele acontece a conversão através do microcódigo, ele se utiliza das microinstruções, encontrando quais são as microinstruções que estão ali dentro da ROM, e aí, após isso, é executada direto no circuito, aquilo que seja. Então, quando você, através de um simples print, manda a sua máquina fazer uma máquina com arquitetura CISC, você dá o comando print, ele vai fazer esse comando print, vai procurar isso dentro da memória ROM,
Quais seriam as instruções que estão relativas a esse print? Se esse print é para uma impressão através de uma impressora, seja o que for, ele vai procurar isso, vai encontrar essa instrução, vai fazer a conversão dessas instruções através do microcódigo, e aí vai essas microinstruções que elas vão ser mandadas diretas ao circuito e assim serão executadas. Mas nem tudo é um mar de rosas. Instruções complexas são de difícil aplicação. O compilador precisa encontrar os casos que casam exatamente com a sequência do alto nível. Então, se eu tenho uma instrução bem maior, uma instrução complexa, até agora eu estou falando somente, eu dei um scan, um print. E se for um comando muito maior, como imagine só, a gente ainda, lá na linguagem que vocês estão aprendendo, na linguagem C, vocês ainda não chegaram a aprender essas tais instruções mais complexas. Mas imagine a seguinte coisa, futuramente vocês vão estar fazendo isso. O programa de vocês deverá se conectar, através do código de vocês, se conectar com uma segunda máquina, um segundo código, e aí deverá fazer uma equivalência dos códigos de uma máquina a outra, ou seja, transição de informações. Ou seja, as informações que estão nesse segundo código deverão ser trazidas e atualizadas de um código a outro. Isso é nada mais do que futuramente vocês vão estar utilizando a chamada API de comunicação. Tá? Futuramente vocês vão ver que isso é algo bem simples. Só que para fazer isso, a instrução que faz isso, na nossa linguagem, se eu fosse fazer isso em alguma API, eu utilizaria algo como JavaScript. É uma chamativa que daria uma linha de código. Só que essa uma linha de código ela é uma instrução muito complexa lá dentro da máquina. Ela é muito maior porque ela tem que verificar a tensão, verificar a arquitetura da segunda máquina, verificar valores, endereçamentos de memória, fazer toda a reestruturação da memória da segunda máquina com a primeira. Ou seja, toda essa comunhão entre os comandos, as memórias e a distância, ou seja, toda essa comunicação, ela é uma instrução complexa. Ela é difícil para a máquina. Para nós, nem tanto, porque ela vai um comando que é uma linha. Fazer justamente essa sincronia de duas máquinas por uma API. É uma linha, vocês vão ver isso futuramente, que isso é fácil de fazer, Rio. Parecia que construir a comunicação de duas máquinas através de uma API parecia algo complicado, mas não é. É uma chamativa que é de uma linha. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, vocês entenderem na realidade, é algo equivalente que vocês fazem normalmente quando vocês estão com o celular de vocês e ligam à internet e aí o seu WhatsApp ele é atualizado. Ele vai ser atualizado como? Todas as mensagens que estão lá no servidor do WhatsApp, eles vão ser baixados para a tua máquina local. E toda a informação que você mandou, você escreveu ali no seu chat durante o momento que você estava offline, será enviado para o servidor. Então é uma atualização, uma sincronia entre o seu programa com o servidor. E é justamente o que eu estou falando aqui, é justamente a conjunção de dois softwares, a API se comunicando, sincronizando dados. Isso é difícil de fazer, Rio? Futuramente vocês vão perceber que não. Em qualquer linguagem, ela se remete a praticamente uma, duas linhas de código ali que faz essa sincronia. O resto do programa todo, aí tem todo o código, mas só esse momento de fazer a sincronia entre duas máquinas, entre dois sistemas, não é tão difícil assim. É algo bem mais fácil. O problema está que para a máquina, isso é uma instrução complexa. E isso é um problema para a máquina. Por quê? Você passa algo pequeno para um comando simples, e esse comando simples lá dentro da ROM, ele é uma instrução muito grande, muito pesada. E se a instrução que está dentro da ROM, que primordialmente, inicialmente, um dos objetivos da CISC não era o quê? Melhor utilizar a memória, eu ter pouca memória no computador, saber utilizar essa memória. Aí você está me dizendo que um comando, que é uma linha, quando eu levo para dentro da memória do computador, ela se torna em algo como 10 linhas. Então acabou se transformando em difícil para ela. As instruções são complexas, são difíceis de serem trabalhadas com essa arquitetura. O compilador precisa encontrar os casos que casam exatamente com a sequência do alto nível. E aí está a dificuldade. A otimização do código gerado para minimizar seu tamanho, reduzir o número de instruções e melhorar o uso quanto à estratégia de pipeline é mais difícil com um conjunto de instruções complexo. Então, se eu tenho essas instruções dessa forma complexa,
esse código mais resumido, se a gente for trabalhar com as estruturas, essas instruções mais complexas, fazer justamente o melhor uso do processador, as partes, as unidades ociosas do seu processador, se torna algo bem mais difícil, bem mais complexo. Então, esse é um dos problemas que a gente encontra na arquitetura CISC. E se a gente for pensar um pouco, se essa estrutura, essas instruções complexas, elas são difíceis quando elas são grandes demais porque eu tenho pouca memória, a melhor forma seria eu quebrar essa instrução em instruções menores, deixar parte dessa instrução dentro da memória primária, lá na memória RAM, e as primeiros pedaços dessa instrução começar a ser resolvida dentro do processador. Aí a gente já começa a falar que é o que a RISC faz. Ela se utiliza de várias memórias de registradores, ela se utiliza desse modo aí, essa estratégia. E aí a CISC, ela não quer isso, ela não quer utilizar várias memórias, ela quer diminuir o uso quanto a essas memórias. Então, nesse caso, por conterem mais instruções, são necessários opcodes maiores, gerando assim instruções mais longas. E aí é justamente esse é um problema. Se você faz um comando de uma instrução que ela lá internamente, digamos que esse simples comando de sincronia internamente ele era uma linha, se tornou 10, então eles geram esses opcodes maiores. E aí como eu faço isso? Eu tenho pouca memória naturalmente nessa arquitetura do tipo CISC, eu tenho pouca memória e essa instrução ficou gigantesca. E agora, como resolver esse problema? Então, programas em CISC podem até conter menos instruções, mas as instruções são maiores, ocupando mais memórias e não garantindo que os programas serão menores realmente. Então, peraí. Então, inicialmente, a CISC ela prometia que os programas deveriam ser menores. Sim, na minha escrita, eu, programador, escrevi comandos mais concisos, como um simples print, um comando que está em uma linha, internamente nele que ele ficou maior, mas quando eu escrevi ele estava pequeno. E aí necessariamente era para ele continuar pequeno em suas instruções, mas lá internamente na escrita na ROM, na memória ROM daquela máquina, as microinstruções elas acabam sendo geradas de forma grande, porque eu vou pedir para fazer algo como a sincronia, o sincronismo entre duas máquinas, acaba sendo muito mais linhas. Então isso me gera essa dificuldade. E por gerar muito mais linhas, então ele não diminuiu o programa, ele não diminuiu o uso da memória. E aí o problema continuou da mesma forma que existia antes, a não ser que eu esteja chamando comandos que tenham também o mesmo tamanho equivalente lá na memória ROM. Mas se esse mesmo comando ele gera muito mais microinstruções, ou seja, mais linhas de código, vou continuar com o mesmo problema, o uso de mais memória na nossa máquina. Então, programas em si podem até conter menos instruções, mas as instruções são maiores, ocupando mais memória. Então, inicialmente, ele pensou, vamos utilizar essa arquitetura para melhor utilizar memórias e termos assim menos memória. Mas como as instruções eu não estou quebrando, elas se tornaram maiores, então eu preciso ter um maior uso de memória ali. Não é garantido que os programas serão menores realmente. Então a existência de um conjunto de instruções maior aumenta essa complexidade lá na UC, a nossa unidade de controle, aumentando o tempo de execução das instruções mais simples, que deveriam ser mais rápidas. Então, gente, vamos imaginar que eu vou desenhar um reloginho aqui. Nela também funciona aquele mesmo reloginho, tem as suas posições, mesma coisa, mesmo reloginho. E aí cada instrução tem aqui a filazinha das instruções chegando. Vamos pensar que cada bolinha dessa é uma instrução pronta para entrar ali no processador. Se a gente está utilizando a CISC, cada instrução daquela dali, ela foi escrita em alto nível. E ao ser transformada em microcódigo, ela cresceu demais. A diferença é que se ela cresceu demais, ela tem que se encaixar no tamanho da palavra, primeiro problema, se encaixar no tamanho da palavra para adentrar ali dentro do nosso processador. Além disso, se ela fosse menores instruções mais simples, problemas menores, ela ocuparia uma daquelas posições no reloginho
e sairia logo, porque ela é um problema de fácil resolução. É algo como uma continha que é 5 mais 5, é facinho de resolver. Agora, quando eu pego a equação toda e digo assim, eu não vou quebrar ela em pedaços menores, eu vou resolver ela toda de uma só vez. E você coloca ela em uma posição desse nosso reloginho, tá lá, essa posição vai ficar ocupada por muito mais tempo. Então, o uso de memória e o uso de processador, ali, de espaço dentro do processador, ela vai ficar por muito mais tempo ali. E imagine o seguinte, eu coloquei ali um processador com 4 posições. Vamos imaginar que ela seja com muitas posições, 10.000 posições. A minha instrução, ela não vai ser quebrada e vai ocupar várias posições. Ela vai ocupar só uma posição. Então, isso acaba não fazendo com que eu resolva mais rápido esse problema. Eu não estou trabalhando em várias frentes para resolver esse problema. A existência de um conjunto de instruções maior aumenta a complexidade da unidade de controle, gente. Então, eu aumentei essa complexidade. E aí eu aumento o tempo de execução das instruções mais simples. Até as instruções mais simples, elas acabam demorando mais, porque elas poderiam ser quebradas em mais instruções, ocupando mais posições. Vocês estão vendo ali nesse meu exemplo que eu tenho só 4 posições. Mas o que está sendo resolvido ali, ele ocupou só uma posição. Se ela tivesse quebrado essa mesma instrução, que é difícil, em 4 posições, em 4 novas instruções, ele teria ocupado todo o relógio e teria sido resolvido mais rápido. Então, esse é um dos problemas que a gente vê na utilização da arquitetura do tipo CISC. Até faz sentido que operações complexas executem mais rápido como uma única instrução. Então, se a gente estiver trabalhando só com uma instrução, um só programa, eu estou só com um programa, um só problema para resolver. Então, eu não preciso ter um monte de posição no meu processador. É só eu dar atenção a somente àquela instrução. Mas, se eu tiver que resolver vários problemas de uma só vez, aí vai criar essa fila gigantesca. E aí vai ser com que minha máquina se torne mais lenta. Mas, no caso, para isso, elas precisam ser usadas de fato. Cada espaço daquele de memória tem que ser utilizado. Espaço no processador tem que ser realmente utilizado. A gente já percebe que uma arquitetura do tipo CISC, ela é perfeita se você vai resolver grandes problemas matemáticos de uma só vez e você só tem aquele problema. Vamos imaginar o seguinte, algo como resolver um problema como o cálculo do envio de um foguete para a Lua. É só cálculo, é só uma coisa, é só um caminho, é só um cálculo, é só uma conta que eu vou fazer. A CISC é perfeita para isso. Agora, quando se diz que eu vou resolver várias coisas ao mesmo tempo, por exemplo, vou estar rodando um jogo qualquer na minha máquina, que tem que calcular ali a vida do personagem, a gravidade, movimento, textura, tem que fazer esses vários cálculos ali ao mesmo tempo, aí um processador que utiliza a arquitetura do tipo CISC, ele já não está tão bom assim para esse uso, para esse intuito. Então, para utilizar isso, para utilizar a CISC e se forme desse modo, é preciso que a gente tenha ali um espaço na arquitetura, tem esse espaço no processador, é chegado somente uma só instrução, mesmo sem quebrar, e que ela seja trabalhada ali daquela forma. Então, vários estudos apontam para a predominância de comandos de atribuição, especialmente aqueles comandos de adição, como eu mostrei lá na nossa primeira parte da nossa aula, o B sendo adicionado em A, ou seja, o A, ADD, B. E condicionais, os laços, os ifs, que vocês já viram bastante lá dentro da linguagem C. Além da maioria das referências serem feitas a variáveis escalares simples e locais dentro de subrirotinas. Então, essa questão sobre subrirotinas, imagino que vocês vão ver ainda na escrita de funções lá dentro da linguagem C. Na linguagem C, se vocês não começaram ainda, devem estar chegando perto ali dessa parte que fala sobre funções. Então, esse ganho é realmente observado se as instruções usadas são relativamente simples, ou seja, se a gente tiver instruções simples demais, a gente ocupa aquele único espaço e ele é resolvido. Se ela for complexa demais, eu talvez não tenha espaço
para suportar todo o microcódigo. Então, ela tem que ter um tamanho máximo quanto a isso. Tem que existir uma estratégia ali para atendimento dessas instruções a chegarem no nosso processador. E aí a gente vê, pelo outro lado, a outra arquitetura, que foi a outra estratégia, que é justamente a RISC. Esse cenário fez com que uma nova abordagem fosse proposta, projetar uma arquitetura que dê suporte a linguagens mais simples em vez de mais complexas. Então, ao invés de ter códigos que são mais complexos, mas com contas únicas, como resolver um cálculo de lançar um foguete até a Lua, é um único cálculo, é uma única trajetória. Então, ao invés disso, se eu tivesse vários códigos a serem resolvidos, que são vistos como mais simples quando olhado um a um, não o seu todo de uma só vez. Então, as estruturas do modo mais simples. Aí foi pensada a estratégia do tipo RISC. Esse cenário acabou criando essa nova estratégia, a estratégia RISC, e assim nasceu a arquitetura Reduce, ou seja, reduzir instruções set computador, ou seja, instruções reduzidas setadas no computador. O Rzinho de reduce, ou seja, as instruções são reduzidas ali. São mais simplificadas. Quais são as características? Uma instrução por ciclo de máquina, ou seja, cada ciclo, cada passagem, ela vai resolver ali uma instrução em si. No início, a gente tinha dentro da questão do uso da frequência poucas posições, mas essas posições foram aumentando com o tempo. Um ciclo de máquina é o tempo que leva para ler 2 operandos de registradores e executar uma operação na unidade lógica e aritmética. E armazenar o resultado em um registrador, um estágio de pipeline. Ou seja, o que é possível em uma instrução, em uma passagem desse nosso reloginho? O que essa máquina vai fazer em uma só passada? Ela consegue ler 2 operandos, ou seja, 2 numerozinhos, utilizar esses 2 operandos dentro dos registradores, executar essa operação dentro da unidade lógica aritmética. Então, em uma só passada, ela consegue receber 2, ver se é esse 2 mais 2, ela consegue receber um númerozinho, vamos lá, 2 mais 2, ela consegue verificar isso só numa passada. Ela consegue ver isso, ela consegue armazenar esses valores dentro do registrador e ela consegue ainda entregar o resultado dessa somatória aí. Além de armazenar isso dentro do registrador, possivelmente um operador e algo, utilizando toda a estratégia até como pipeline. Ou seja, o pipeline ele funciona somente no caso no RISC. O CISC ele já não trabalha bem com o pipeline. Com isso, não há necessidade de um microcódigo. Se eu consigo resolver tudo isso, por que eu teria um chip, uma ROM, com essas instruções, essa tradução? Se eu consigo resolver isso, eu tenho essas diversas unidades dentro do meu processador para ser resolvida. Por que eu vou guardar isso dentro de um espaço de memória, dentro da memória ROM na minha máquina? Isso só me traz um valor, eu utilizar algo como a CISC, eu ter esse espaço de memória, se a instrução, se for um programa restrito para aquele uso. E aí a gente vê que o caminho é bem menor ali. Chega a instrução, o seu código, está lá o seu código-fonte, ele é convertido para instrução de máquina, isso não é passada, e aí, em seguida, a executada é transformada em instrução no nível de máquina e é executada ali direto na máquina. Acaba sendo mais rápido dependendo se o programa é mais simples. Operações são registrador, ou seja, apenas operações load e store acessam a memória. Isso significa que o conjunto de instruções e a unidade de controle é que simplifica esse caminho. Então, a RISC, as instruções, elas saltam da memória para a memória. Diferente do que a gente viu na CISC, que ela pula da memória e vai direto ali para o processador. A ligação é justamente memória-processador. Aqui não, na RISC, você guarda isso dentro dessa memória a mais, guarda isso dentro do registrador. Há um operando que vai ser utilizado várias vezes, fica dentro do registrador. A gente viu isso até na aula anterior, quando eu estava falando para vocês sobre o clock. A gente fez aquele desenhozinho do rapazinho que o chefe manda buscar a informação, aí ele verifica se aquela informação vai ser utilizada de novo, se ele guarda isso no registrador ou se ele reescreve simplesmente lá na memória RAM. Então a RISC
ela é esse salto, esse uso de memória para memória. Eu posso retirar da memória RAM, colocar num registrador, retirar de um registrador, colocar na memória RAM, retirar da memória RAM, colocar dentro da cache. Então é a utilização muito mais de memória. Eu tenho as várias divisões de memórias ali internas no meu processador. Grande número de registradores, ou seja, então eu preciso, já que eu vou utilizar essa questão de salto de memória em memória, vou guardar, armazenar esses dados dentro desse espaço de memória a mais, então eu vou utilizar muito mais registradores. Então, de modo a otimizar referências a esses operadores, eu utilizo muito mais um conjunto de registradores, diferente lá da CISC, gente. Aqui ele percebeu que não, a gente não precisa simplesmente economizar a memória, a gente tem que criar novos tipos de memória. Então a RISC foi justamente isso, a implementação desses novos tipos de memória. Enfatizam as referências a registrador em vez de memória, exigindo assim menos bits para o endereçamento de cada memória. Os formatos simples da instrução, a instrução normalmente são vistos como simples, apenas poucos de formatos são utilizados, os MIPS, o tipo R, o tipo I, o tipo J. Isso aqui futuramente a gente vai voltar ainda para ver esses vários tipos, tá? Principalmente quando a gente estiver falando sobre a memória em si. Na aula de memória a gente vai buscar um pouquinho mais sobre isso. O tamanho das instruções é fixo. Aqui ele sempre vai ser fixo, ou seja, é o uso real do tamanho da palavra, facilitando assim a sua busca. Por quê? Porque quando a gente estava utilizando a CISC, você manda uma instrução, essa instrução tem que ser convertida para o microcódigo que está dentro da memória ROM, que poderá ser uma linha, várias linhas. Então não existe um tamanho fixo para aquela instrução na linguagem de máquina. Aqui não, a conversão sempre vai utilizar o tamanho máximo de palavra. Estendeu-se máximo mais do que o tamanho da palavra, a gente quebra em duas viagens utilizando ali a palavra. Se tornam duas instruções, porque ficou uma instrução grande. Então ela sempre terá aquele tamanho ali, como se fosse um bloco, um tamanho de um bloco já fixo para aquele tamanho das instruções. As instruções são alinhadas aos limites das palavras, evitando que elas ultrapassem as bordas das páginas. Campos em instruções, especialmente o opcode, são fixos. O opcode é justamente o endereço onde aquilo está na memória, onde aquela instrução está lá na memória RAM, fazendo com que a decodificação e o acesso aos registradores possam ocorrer ao mesmo tempo e simplificando ali o uso da unidade de controle. Quais são as vantagens no uso da RISC? Aproveita-se do fato de que a maioria das instruções geradas por computadores são simples. Se a gente for ver, apesar de parecer muitas complexas para o nosso mundo, mas a maioria das instruções no nível de máquina é simples para eles. A resolução das níveis de máquina para eles é simples. Então é bem mais fácil para eles. A maioria das instruções são essas. A gente não é todo dia que a gente faz o cálculo para lançar um foguete para a Lua. A gente faz um cálculo de uma viagem para Marte, não é todo dia. Normalmente as contas são bem mais básicas, como as contas que você resolve na sua calculadora. Então, normalmente as instruções são mais simples. Pela natureza simples e regular do RISC, esquemas eficientes de pipeline podem ser empregados. Então, a utilização de estratégias como o pipeline é muito mais fácil de ser utilizada. Há pouca variação no tempo de execução das instruções, permitindo a adequação do pipeline a isso. Permite a aplicação do delayed branch, quando rearranjamos as instruções para evitar bolhas. Gente, quando chegar lá na frente numa disciplina voltada aos sistemas operacionais, aí a gente vai ver isso aqui. A gente vai ver um pouco mais do chamado delayed branch. O delayed branch, tentando explicar para vocês, é justamente com a utilização de várias instruções, por vezes algumas instruções podem ficar empacadas dentro do processador. Isso é o que a gente vê, o chamado delayed branch. Tá? Existem diversas estratégias para que não fique ali retido aquelas instruções por muito tempo dentro do processador. Existem certos modos de retirar essas instruções, fazer a limpeza interna do processador para que ele não fique preso ali com certas instruções. Mas isso a gente vai ver lá na frente, esse tipo de problema aí, porque isso remete muito mais ao sistema operacional do que o próprio processador. Aí isso é lá para frente que a gente vai ver isso. Bora ver aqui na comparação entre o uso de instruções
Com RISC e CISC, como seria isso? Eu tenho aqui, nessa nossa divisão aqui, à nossa direita, as instruções que chegaram. Vamos pensar que isso aqui seja o mesmo programa, a mesma execução. Eu mandei algo como essa instrução para dentro da minha máquina. Isso foi convertido em linguagem de máquina, assembly. Na CISC, utilizando o que está dentro da memória ROM, lá no microcódigo, e na RISC, na utilização através do compilador, o tradutor. Ele traduz isso e quebra em várias instruções. Essa mesma instrução chegada dentro da CISC, ela ficou, a gente percebe aí que ficou em praticamente uma linha, bem miudinha, coisinha simples, aparentemente. Na RISC, a gente vê que ela quebrou em várias linhas ali, várias instruções, ou seja, ele pegou o mesmo problema e dividiu ele em pequenos problemas para resolver. Então, o multi aí é traduzido em microcódigo antes de rodar. A gente percebe aí, antes de rodar, existe na CISC essa tradução, a tradução para o microcódigo. Ele vê lá dentro da ROM para começar a execução dessa tradução. No caso da CISC, não há reaproveitamento dos registradores. Então, quando a gente começa a fazer a conversão de cada um item desse no microcódigo na CISC, ele não vai utilizar os registradores. Na arquitetura CISC, ele não tem aquela quantidade de memória, não tem aquela quantidade, essa estratégia de vários registradores. Já na RISC, ele tem várias memórias, então ele pode reutilizar. Vamos pensar o seguinte. Código bem simples aqui, 1 mais 2. Esse maisinho, esse operando, eu posso usar outras vezes? Ah, eu vou utilizar ele outras vezes. Então deixa ele guardadinho aqui pertinho, deixa ele comigo aqui do lado, aqui nesse registrador, nesse espaço de memória. E isso é a RISC falando. No caso da CISC, ele não pode guardar isso. Então, ele tem que ver isso aqui como um todo. Vai precisar desse mais aí, dessa adição outra vez, desse símbolo, desse operando outra vez, pois vai ter que ir lá na memória principal para buscar isso. E é por isso que se eu tenho várias contas aí acontecendo, 1 mais 2, 1 mais 3, 1 mais 4, a RISC vai ser muito melhor do que a CISC. Agora, se eu tenho um código bem maior, vamos pensar que o código seja esse. 1 mais 2, mais 1, mais 3, mais 4, mais 3. Se fosse isso, a continha fosse essa. Se a gente for pensar numa conta desse tamanho, ela é simples de resolver, gente, para a nossa visão. Mas eu quero que vocês percebam a quantidade de termos aí, a quantidade de operadores. Eu tenho aí a questão na RISC, que eu guardaria esse mais aí dentro de um registrador, e cada um desses termos também ficaria dentro do registrador. Eu guardaria tudo isso em memórias equivalentes. Já no caso da CISC, eu não precisaria, eu buscava todos de uma só vez e resolvia. Bem mais simples, né? Nesse caso aí, de uma estrutura onde eu tenho uma instrução mais complexa, a CISC ganha. Eu não precisei sair separando isso aí em um monte de pedacinho para resolver. 1 mais 2, depois eu junto. Esse 1 mais 2 virou 3. 3 mais 1, aí virou 4. 4 mais 3, aí virou 7. Eu não preciso fazer isso. A CISC ela enfrenta todo o problema de uma só vez. Então, nesse caso, de uma conta gigantesca como essa, a CISC ganha. Mas quando a conta é pequenininha, 1 mais 2, aí depois chega a outra. 2 mais 1, aí depois chega a outra. 3 mais 4, aí nesse caso a RISC ganha. Então a gente tem que ver a utilização das instruções, o modo como os programas vão enviar dados ali para o processador. Até porque não sabemos em quais registradores estão os operandos. Na CISC ela não utiliza isso, mas na RISC utiliza esses tais operandos. Ou então porque sempre os mesmos são usados e não há como garantir que o valor continuará lá. No caso da CISC, como ele tem pouca memória, não existe essa garantia no uso dessa memória adicional. Então, por isso, é muito melhor chegar de modo complexo e ele resolver logo de uma vez. Então, se um dos operandos for usado em outro cálculo, deverá ser recarregado. É um dos males que tem a CISC. Se a gente utilizou o operando ali, o mais, ou utilizou um número, utilizou uma parte do código ali na CISC e ele ficou armazenado, se ele for utilizado, ele vai ser reutilizado, o maisinho ali da soma. Ele vai ser reutilizado, vai ter que voltar lá na memória e pegar ele de novo. Já na RISC fica ali do lado, ele sempre está utilizando. Então, aí que depende da estratégia. Vai pensar em algo mais complexo? É CISC. Vai pensar em várias instruções pequenas que podem ser quebradas? É RISC.
Então, qual é a melhor? Depende do que estamos falando. Depende se você está falando de algo como, eu tenho uma máquina que ela vai ser um servidor, um supercomputador, que ele vai resolver somente alguns códigos bancários, ou seja, a soma de operações bancárias, vai tratar sobre isso. Eu utilizaria a arquitetura CISC aí nesse caso. Eu vou utilizar um servidor para jogos, que vai ter várias pessoas ali entrando para utilizar a minha aplicação, que vai ser, no caso, um jogo, e as várias pessoas, vários usuários ali vão estar sincronizando ao mesmo tempo, enviando dados, recebendo dados. Eu utilizaria RISC aí. Então depende muito em qual é a motivação para você utilizar uma das duas estruturas, uma das duas arquiteturas. No caso da RISC, basta reutilizar o registrador. Então, como eu falei, vai utilizar o somatório, o operando, na CISC vai ter que voltar lá na memória. Na RISC está ali pertinho, está ali para ser utilizado. A comparação entre as duas aqui. A CISC inclui instruções com múltiplos ciclos, enquanto a RISC, instruções de um ciclo único. A CISC, memória para memória, ela faz um salto de memória. Vamos ver isso aí, gente. Ele busca lá na memória e traz para a memória interna do processador para ser atendida. Então, a CISC, a Complex, ela é um salto de instruções de memória a memória. Ela busca a instrução que está lá na memória RAM e traz para a memória interna do processador. É um salto de memória a memória. E a RISC? A RISC, eu quebro isso, eu utilizo também lá da memória, mas trago para as minhas memórias menores, que é o que a gente chama dessa memória rápida, que é o registrador. Que a gente viu que é a memória mais rápida que a gente tem dentro do computador. Por esse motivo, por muitas vezes eu salvo algo dentro de um registrador, utilizo, preciso novamente desse dado, então vou guardar dentro de um mesmo registrador ou até de outro registrador. Então o salto pode ser dessas instruções, desses operandos, de registrador para registrador. No caso da CISC, utiliza ali justamente de memória em memória, usando o load e o store incorporadas as instruções, enquanto na RISC é registrador para registrador, utilizando também o load e o store como instruções independentes. A adição que eu utilizo uma vez, pode ser utilizado numa nova instrução. Se eu perceber que eu estou fazendo várias contas de somas, eu deixo já a cruzinha ali do mais lá próximo a mim. Os códigos de CISC são vistos como códigos pequenos. Os códigos de RISC são códigos grandes, mas quebráveis. Eles quebram-se em novas instruções. Por isso que os códigos, apesar dos códigos de CISC serem complexos, mas eles são menores. E é por isso que eles são vistos como complexos. Quando a gente vê complexo, vocês podem imaginar assim, complexo e a outra é reduzidos. Então o complexo quer dizer que são os grandes. A CISC utiliza código grande e a RISC utiliza código pequeno. Não, é o contrário aí. A CISC ela tem complexo, ou seja, ela utiliza códigos pequenos, reduzidos. Eles são difíceis justamente de ler, de entender, porque eles são reduzidos para chegar mais próximo à linguagem da máquina. Já a RISC, ela é reduz, ou seja, seria o reduzido, mas os códigos dela são grandes. Ela é reduzida porque ela pega um código grande e quebra em problemas menores, em códigos, em instruções menores. A CPI é alta e a CPI da RISC é baixa. Então, no caso da CISC, ela precisa de memória para armazenar as instruções complexas. Ela precisa desse espaço de memória por ter a CPI alta. E na RISC, ela precisa ter mais registradores, porque estão ali já interno, dentro do próprio processador. A CISC restringe instruções aos limites das instruções ou define pontos específicos em que podem ocorrer com algum mecanismo para reinício de instrução, seja que tenha aqui a utilização de uns aqui como exemplo, o i386, o Intel i486, aqueles primeiros da família Intel, e já a RISC, ela responde melhor a interrupções, pois estas são checadas em operações mais elementares. A gente tem aqui o caso do SunSpark, o MIPS e o R2000. A gente vai ver um pouquinho mais sobre esses exemplos aí ainda hoje. E aí, no caso aqui, falando dessas tais interrupções, é justamente aquilo que eu falei agora há pouco,
de uma instrução entrar dentro do seu processador e estar ali presa por muito tempo, estar ali ocupando um espaço, esperando algum operante, esperando alguma memória, esperando alguma parte de instrução que está a chegar. E aí fica ocupando o processador. Na CISC, isso é muito ruim, porque se ela chegou ali e ela tem poucos espaços para ser ocupada dentro do processador, e ainda tem alguém segurando ali, prendendo o processador quanto àquele uso daquela instrução, isso seria muito ruim, ele poderia paralisar essa máquina. E é por isso que o CISC ele tem essa questão do limite de instruções que poderá estar dentro do processador, para que ele não se perca quanto a isso. Imagine só, eu vou fazer aqui o reloginho de novo. Eu tenho aqui um reloginho só com 4 posições. E aí, imagine que esse processador, esse reloginho, esteja trabalhando dentro do tipo CISC. E as instruções que chegaram ali no tipo CISC, elas ocuparam todas as posições e elas não saem dali, ficaram presas ali esperando alguma coisa. Digamos que ele esteja esperando um operando que vai estar numa quinta instrução que vai chegar. As 4 opções ali, os 4 pontos ali de entrada já estão cheios. Ou seja, esse processador ia ficar travado para sempre. Por esse motivo que ela tem o limite de instruções ali já inicial, já para que haja essa interrupção. Ela já tem isso. E aí, no caso da RISC, ela tem melhor essa questão, ela trabalha melhor essa questão quanto a interrupções, porque como ela tem mais espaços aqui nesse reloginho, ela consegue haver um tratamento melhor, é o que a gente chama de algoritmo de preembição. Preembição, ou seja, previsão. Ela consegue perceber aquela instrução que está ali parada, está presa, esperando alguma coisa, esperando uma nova instrução, esperando alguma coisa por tempo demais. E ela simplesmente ela vai ali e elimina aquela instrução, ou seja, ela tem mais espaço de memória, então a RISC ela pode trabalhar mais com os algoritmos de preembição, de previsão, para eliminar esse tipo de falha dentro do processador. Na comparação aqui, a gente percebe que no trabalhar das duas, a RISC ela praticamente recebe o teu código-fonte. Vamos pensar aqui que o código-fonte chegou aqui em cada uma delas. A gente viu que na RISC o código-fonte chega, ele é traduzido, é quebrado em instruções menores, traduzido para um modo de máquina e as instruções são executadas. Já na CISC, isso é visto, esse código-fonte, para haver essa conversão para a instrução do modo máquina, ele tem que ser buscado lá dentro da ROM, buscado se aquele microcódigo, se aquela instrução que você está passando, ela tem um equivalente ao microcódigo, para que, através desse microcódigo, que tem que ser exato, ser buscada a microinstrução ou microinstruções que vão estar ali, para que elas possam ser executadas direto na máquina. Isso se torna mais rápido, porque essa microinstrução já está pronta ali. Mas se essa microinstrução não fizer parte ali, se não for justamente a instrução exata, a linguagem exata, ele não vai trabalhar bem. Então a gente percebe que cada um dos dois modos aí, cada uma das duas arquiteturas, elas têm ali as suas vantagens, seus benefícios, mas também tem as suas desvantagens de uso em cada momento. Então a gente tem que escolher bem, decidir bem qual das duas ser utilizada, dependendo do uso, dependendo do que eu queira fazer. Vou utilizar para servidores? Vou utilizar na criação de celulares? É um processador para celular? É um processador para celular, mas é um celular simples, é um celular que vai ter praticamente só um sistema operacional e vai ter ligações. Não, é um celular que vai trabalhar com jogos, gamers. Então, tudo isso a gente define esse tipo de arquitetura pelo uso daquela máquina. Como ela será utilizada? Quais são os programas que vão adentrar a ela? Sim, aí eu sei quanto a isso, mas vamos fazer um comparativo e qual é a melhor? Aí é difícil de medir. Como eu disse, depende do uso. Não há duas máquinas RISC e CISC comparáveis em termos de custo, tecnologia, complexidade, suporte de sistema operacional ou sofisticação do compilador. Não há benchmark definitivo, ou seja, você fazer uma testagem de qual das duas é melhor quanto ao desempenho de programa. Então é difícil de separar esses efeitos devido ao hardware e devido aos compiladores. São duas máquinas, são computadores? São, mas são arquiteturas que cada uma trabalha com a sua devida estratégia e elas devem ser
utilizadas dependendo do uso final. O que você realmente quer fazer com aquela máquina. Qual seria a prática que você quer fazer com essa máquina. Na situação hoje, muito da controvérsia já desapareceu quanto quem seria melhor, vou utilizar o quê, dando lugar a uma convergência de tecnologias. Se a CISC tem coisas boas, a RISC tem coisas boas, porque tem um modo de eu utilizar as melhores partes das duas arquiteturas, tem como fazer uma mesclagem entre as duas, criar algo como uma arquitetura híbrida entre RISC e CISC. Então, neste caso, isso só foi possível e hoje em dia podemos dizer o seguinte, se a gente for olhar, se formos pesquisar, os processadores da AMD, eles seguem RISC ou CISC? A gente vai dizer que eles são híbridos. A Intel, RISC ou CISC? São híbridos, mas nessa hibridação, nessa utilização dos dois modos, qual deles é mais utilizado? A AMD ela gosta muito mais de utilizar em sua arquitetura mais rebuscada para CISC. Na Intel, a Intel até o i7, ele é utilizado mais pelo lado do RISC. Se a gente tivesse que comparar qual seria a porcentagem de utilização da estratégia RISC ou CISC nesse híbrido. O i7 até o i3, 5 e 7, ele se utiliza muito mais de RISC, enquanto o i9 ele utiliza muito da questão das estratégias de CISC. Então a gente pode sair definindo, esse é um processador com arquitetura RISC, mas ele utiliza-se estratégias da CISC. Então hoje em dia nós temos muito essa questão da hibridação entre essas duas. Das melhores estratégias entre as duas. Gerou-se uma nova estratégia, uma nova forma de arquitetura entre as duas. E isso só foi possível com o aumento da densidade dos chips e a velocidade do hardware quanto aos sistemas RISC ficaram bem mais complexos. Ao mesmo tempo, a arquitetura CISC começou a dar mais ênfase aos projetos de pipeline, pôde-se utilizar mais estratégias como pipeline dentro de CISC, além de a utilização também de registradores. Imagine só, qual é o problema da CISC? A CISC, o problema dela é que vez e outra, quando ela vai precisar guardar alguma coisa no operando, ela não guarda isso num registrador, porque ela não tem na sua arquitetura um registrador. Aí é obrigado a ir lá na memória buscar aquele operador. Mas e se a gente começar a utilizar registradores também? Se ela precisar, está ali. E aí é justamente essa mesclagem. Seria uma CISC já com vantagens que se encontra dentro da RISC. E se a instrução for uma estrutura bem complexa, a RISC ela vai querer quebrar aquilo dali e não era necessário. E aí, nesse caso, um algoritmo verificaria isso e não a quebraria, trataria essa instrução mais complexa do nível para que seria tratamento de RISC, aí utilizaria estratégias da CISC. Então, seria o melhor mundo entre os dois, que é o que é utilizado hoje em dia dentro das arquiteturas híbridas. CISC e RISC são dos tipos ISA. ISA é as instruções sobre a arquitetura, o conjunto de instruções conforme apresentado ao programador. Então, o que acontece hoje em dia, aquela mesma questão de tem uma parte guardada ali dentro da arquitetura, tem uma parte guardada ali dentro da ROM, já as microinstruções estão preparadas, estão. Se caso chegar um comando onde é verificado que a sua instrução enviada está ali dentro da ROM, ela vai ser utilizada, como é utilizada dentro da CISC. Mas se ela necessitar, se ela perceber que não está ali, e até mesmo nessa comparativa aí das microinstruções ficaria bem maior, ela se utiliza de regras, de estratégias dentro da RISC. Então ela utiliza o melhor dos dois mundos aí para resolver os problemas, os códigos que chegam até ela. A implementação desse conjunto no circuito é conhecida como a microarquitetura. Uma mesma ISA pode ser implementada por diferentes microarquiteturas. Então foi gerado essa arquitetura onde o seu código, vem aqui, vamos lá, de novo, o código fonte está lá em cima. Ele é verificado ali, a instrução chega, é setado junto à arquitetura daquela máquina, e aí é verificado se a tal transformação do teu código para a instrução do nível de máquina, se ela vai
utilizar a microarquitetura, a microinstrução, do modo como é feita na CISC, ou não. E aí passa-se a partir daí para os registradores, e assim é utilizada, transformada para a linguagem mais próxima à máquina, e aí se resolve aquela instrução. Então, existe essa comparação programa a programa, instrução a instrução. O mesmo programa, vamos pensar aqui num programa que, vez e outra, ele é pesado, é visto como pesado, como o Photoshop. Vez e outra, pode-se chegar a uma instrução mais pesada, mais trabalhada, como o trabalho em cima da renderização de um vídeo, uma renderização de uma imagem, onde é necessário um processamento muito forte ali em cima daquele trabalho, daquelas instruções. Então, as instruções que chegaram ali são muito grandes e é bem provável que essas instruções não estejam ali dentro do microcódigo, dentro do ROM daquela máquina. E aí, nesse caso, é tratada como se fosse uma RISC. Mas, vez e outra, vai se chegar mensagens, vai se chegar instruções ali que podem ser utilizadas do modo como o tratamento é dentro da CISC. A arquitetura de um computador é, então, a combinação de sua microarquitetura e dá isso. Ou seja, essa combinação, se vai ser utilizado o que já está ali, as microinstruções, vai ser utilizado o que já está ali, ou se é passado, se é convertido em instruções menores dentro da sua máquina. Então, é uma decisão através justamente do algoritmo interno ali, implementado naquela arquitetura. As arquiteturas que temos hoje em dia, a arquitetura híbrida de RISC e CISC, ela faz justamente trabalho código a código que chega, programa a programa. E é por esse motivo que muitas vezes nós temos um servidor que é para trabalhos mais pesados, códigos mais pesados, que pode estar ali trabalhando em vários momentos com a arquitetura RISC e pode em outros momentos trabalhar com a arquitetura CISC. Aquele servidor não é obrigado a ser um servidor algo para sites, algo para código, algo para resposta quanto a códigos matemáticos. Vez a vez é trabalhado em cima daquele algoritmo. Turminha, vamos dar aquela nossa paradinha de 3 minutinhos e a gente já retorna.